amigos, sejam bem-vindos ao CEGESP. Estamos ainda com as atividades de domingo 100% virtuais, então logo retornarmos, vamos informar. Iniciamos pela mensagem O Maior Problema, que é do livro Assim Vencerás, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O homem é o centro, o mundo é a periferia. Todas as questões políticas e administrativas, todos os enigmas sociológicos e passionais que espalham na Terra as mais constrangedoras crises do espírito, dependem da solução de um problema único para serem convenientemente decifrados: o problema do reajuste da nossa própria alma ante as leis divinas. Não há um mestre ausente na escola do mundo, mas sim aprendizes que fogem indefinidamente à lição. O Senhor não menospreza os tutelados que lhe aguardam a proteção, mas como atender ao impositivo da comunhão se nos afastamos sistematicamente daquele que é a luz de nossos destinos? Pulverizemos as cristalizações de egoísmo e orgulho, vaidade e revolta que nos inibem a visão espiritual. Desatulhemos o santuário íntimo ocupado por inutilidades e ilusões e a luz divina penetrar-nos-á o coração, determinando novas atitudes à vida consciencial. Somos ainda em nosso estágio evolutivo quando confrontados com a inteligência perfeita que nos rege, humildes seres pensantes. Ante a grandeza do universo, as nossas limitações são comparáveis às que separam o verme da estrela. Como penetrar nos domínios de Deus quando nos demoramos imanizados à sombria concha do eu? Com que títulos exigir novos planos do amor divino se ainda permanecemos em continuada recapitulação dos primários mandamentos da justiça humana? Barro nas mãos sábias do oleiro, peçamos ao Senhor nos ajude a suportar o fogo das experiências dolorosas e necessárias, a fim de que nosso espírito adquira a luz indispensável para refletir a eterna sabedoria e então, depois de liquidado o escuro problema que somos nós, em nós mesmos, será lícito esperar, no mundo de nossa alma, a luz da alvorada nova. Obrigado. Olá! O Evangelho de hoje abordará um assunto que faz parte do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Os itens: a verdadeira pureza e mãos não lavadas. Esta reflexão se inicia enfatizando uma passagem onde Jesus é interrogado por alguns escribas e fariseus de Jerusalém. Está no livro de Mateus, capítulo 15, do 1 ao 20. E eles questionavam a Jesus do porquê os discípulos violavam a tradição dos antigos quando não lavavam as mãos ao comer pão. Esse comer o pão era um ritual e tinha um cuidado muito grande. Tinha uma maneira de se preparar para comer o pão. Tempos antigos, não havia a condição que temos hoje de saneamento básico, de higiene. As pessoas tocavam em muitas coisas, em muitos lugares, vinham de lugares diferentes para se reunir ou para sentar-se à mesa. Então era necessário fazer e ter esses cuidados. Jesus, então, respondendo com outro questionamento a eles, que mais era para que eles refletissem e aprendessem dos ensinos do Mestre, disse-lhes assim: E vós?
Por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e os que amaldiçoarem a eles serão punidos de morte. Vós, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai e sua mãe, toda a oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, já satisfez a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai e a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Assim é que tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Vamos pensar um pouco. Quem eram os fariseus e os escribas? Os que se devotavam ao estudo dos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles eram os principais mestres nas sinagogas. E o que significava para os fariseus e para a lei a simbologia de lavar as mãos? O que se entende por mãos limpas? Falamos um pouquinho agora a respeito de mãos limpas e os costumes de se lavar as mãos. Esse costume era usado quando se tinha a intenção de isentar-se de uma responsabilidade ou estar quites de acordo com essa responsabilidade. Então, para se alimentar do pão, para comer o pão, era preciso realizar um cuidado de higienização. E as pessoas no judaísmo, eles faziam de algumas formas. Uma das formas é usar a caneca para despejar água numa mão e depois pegava a caneca com a outra mão e despejar, lavando assim as suas 2 mãos. Estando as mãos limpas, não deveriam tocar em mais nada, e aí sim alimentar-se do pão. Também essa expressão de lavar as mãos tem as suas origens em algumas histórias bíblicas, como no exemplo de Pôncio Pilatos, quando ele isentou-se da responsabilidade da morte de Jesus, que foi representado pelo ato de lavar as mãos, enquanto dizia ao povo a seguinte frase: estou inocente deste sangue, lavo as minhas mãos. Muitas religiões, muitas pessoas já se utilizaram desta passagem das mãos limpas para falar dos cuidados que o ser humano deve ter para poder chegar-se a Deus, para estar mais perto de Deus. Em uma canção infantil, encontramos a seguinte descrição: o sabão lava o meu rostinho, meu corpinho, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, só Jesus pode apagar. Lindo, não é verdade? E qual a mensagem que se deve retirar destas reflexões feitas até agora? Estamos numa época propícia para se falar sobre o que macula o homem. Nessa época que antecede o período de Páscoa, muitas pessoas fazem maior tempo de reflexão, reservam tempo para mais orações, reservam tempo para mais cuidados, abstêm-se de algumas situações. Preocupam-se com o que entra em seu corpo e esquecem-se do que sai pela sua boca.
Jesus nos chama falando a todos: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se Jesus aos discípulos, lhes disseram: sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas Jesus, lhes respondendo, disse: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. Cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo, Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola, mestre. Jesus então respondeu: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Bem que o profeta Isaías já falou de todos os hipócritas quando disse: o povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Lembramos aí então a frase: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Precisamos sim cuidar do exterior. Precisamos sim manter organizações de higiene para a saúde do corpo, para a saúde do local onde nos encontramos, onde vivemos. Mas, em primeiro lugar, o nosso interior. Talvez nessa época esteja se vivendo um tempo onde nunca se falou tanto em lavar as mãos físicas, mais do que em outros tantos tempos que já vivenciamos. O protocolo nos chama a atenção. Ao entrar em algum lugar, faça o cuidado com as suas mãos. Faça o cuidado ao utilizar-se de proteção do nariz e da boca. Mas e o coração? Essa passagem sugere ideias, já sugeriu muitas ideias, para se criar, como já falamos há pouco, algumas músicas religiosas, alguns louvores para ensinar o homem a chegar-se mais a Deus, a estar mais próximo de Deus. Um deles fala assim: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vaidoso? Quem sabe amar? Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Mas como fazer isso? Várias religiões e denominações religiosas se esforçam para levar a mensagem do Mestre para purificar o coração do homem. Precisamos entender que não temos o direito de apontar os erros de ninguém,
mas temos a obrigação de melhorar a nossa valoração moral e termos a certeza de que somos amparados sempre pela espiritualidade que não cessa de amar e vibrar por nossa renovação moral e por nossa fraternidade, pelo desenvolvimento dessa fraternidade. Em outra passagem, Jesus estava falando e pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E, havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo porque Jesus não tinha lavado as mãos antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o vosso interior ainda está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? Encontramos essa passagem no livro de Lucas, capítulo 11, dos versículos 37 a 40. Nessa época, os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus e apegavam-se às práticas de regras estabelecidas pelos homens e das quais os rígidos observadores faziam caso de consciência. O fundo muito simples acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e costumavam como eram, sem se modificarem, pois lhes ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz com que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas práticas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram à lei de Deus que Jesus se refere quando ele diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Então, vamos pensar que a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, quando não impede os assassínios, os adultérios, as espoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja ele qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza do coração. Bendita seja a doutrina espírita, que nos apresenta dia após dia os ensinamentos do Cristo, que tem paciência conosco, que tem muito amor para com todos os seres, para a condição de nos orientar à elevação moral, para a condição de nos amparar, nos proporcionar oportunidades de aprendizagem, nos proporcionar a condição de enxergarmos além
daquilo que estamos vendo com os olhos físicos. Bendita seja essa doutrina que nos mostra o tamanho do amor do nosso Criador e que Ele enche e limpa os nossos corações das coisas vãs, das coisas que não são preciso que permaneçam no nosso coração. É tempo de acolhermos, é tempo de amarmos muito mais. As situações estão próximas a nós. O distanciamento nos faz um pouco longe dos corações dos nossos irmãos. Porém, o amor do Cristo, o amor do nosso Pai, do nosso Criador, nos aproxima. E se estivermos de corações limpos, de corações unidos, logo estaremos vivenciando o melhor que o Senhor prepara para cada um de nós, o melhor que combinamos em outras esferas para que aqui nesta possamos nos aperfeiçoar, possamos nos dirigir e nos aproximar um pouco mais de Deus. Só vai acontecer essa aproximação com o nosso Criador à medida que estivermos nos aproximando da perfeição. E essa perfeição só acontece com o conhecimento, com a busca do conhecimento. Semeemos então a mensagem do Cristo e que a pureza esteja em nossos corações. Que assim seja. Senhor nosso Deus e Criador, Jesus, nosso irmão maior, que nos ampara em todos os momentos, que nos orienta a mantermos, Senhor, o nosso coração voltados a Ti. Pedimos perdão por ainda, Senhor, errarmos, por ainda, Senhor, permitirmos que algumas situações nos afastem de Ti ou de nosso Criador. Pedimos o amparo para que possamos vibrar em harmonia, vibrar no bem e nos achegarmos dia após dia a Ti, Senhor. Também, Senhor, pedimos por nossos irmãos que se encontram cada um em seu estágio de aprendizagem, em seu estágio necessário para a evolução moral, Senhor. Que sejam amparados, que sejam acolhidos com ternura, que sejam acalentados com o Teu amor, Senhor. Que possam sentir-se amparados e acolhidos sempre, em todos os momentos. Graças Te damos pelas oportunidades que dedicas a cada um de nós, Senhor. Mesmo em meio a tantas dificuldades que, por vezes, nos fazem estar um pouquinho distante de Ti. Que possamos, Senhor, a cada dia ter um pouco mais de conhecimento e nos achegarmos até o Teu grandioso amor. Muito agradecido, Senhor, por mais esta oportunidade e por esta doutrina maravilhosa que nos ampara, que nos abraça. Que assim seja.